desmembramento com relação ao Vitinho, Bigode. Eu acho que a gente precisa ser muito honesto, tá? Eu fui muito a favor da vinda do Vitinho. Eu criei expectativas absurdamente altas com relação à chegada do Vitinho. Achei que ele pudesse ter a capacidade. Acho o Vitinho um jogador extremamente técnico. Só que, convenhamos, não deu liga. O Vitinho não conseguiu suportar a pressão que era substituir o Vinícius Júnior, que foi vendido, né, por 45 milhões à época, que era um jogador muito promissor, que foi para poder... Tá fazendo quanto aqui? Para dividir a economia do Vitinho? Não, eu vou pegar os gols. Você pegou a finança, né? Financeiramente, né? Peguei financeiramente porque muita gente ficava especulando. Vitinho ganhou 1 milhão, Vitinho ganhou 1 milhão. E pelo que o Vene Casagrande disse, 3,5, galera. Você vai pegar por 5 meses aí, contando o 13º, tá? Tá dando em torno de 700 mil reais. Que é a informação que eu tenho, que era aproximadamente o salário do Vitinho. Que era em torno de 700 mil. Todo mundo falava 1 milhão, 900 mil. Eu falava para vocês, não, galera, a informação que eu tenho é de 700 mil. É alto, sim. É muito alto o salário do Vitinho. Mas, à época, Bigode, o cara voltou com pompa de craque, que iria resolver os problemas ali, né, ofensivo pelo lado esquerdo. É um jogador que chuta com as duas pernas. É um jogador habilidoso, né, que sempre, despertou interesse de vários clubes grandes até do Brasil. E no Flamengo ele não rendeu. Não deu liga. Não conseguiu superar, né, a questão emocional, né, a cobrança, a pressão que é jogar com a camisa do Flamengo. Então foi uma baita da decepção. E aí, meu amigo, o que fica é, concordo contigo, por que o Flamengo não tentou negociar antes? No meio do ano, Bigode, se você puxar aí no Google, dá um Google aí, você vai lembrar que teve uma oferta pelo Vitinho. E o Flamengo rechaçou a oferta. Não vou aceitar. E o Flamengo, à época, falava inclusive em renovação. E nesse ponto eu estou fechado contigo. Porque se o prejuízo estava muito próximo da gente realizar o prejuízo, amigão, a oferta veio e a gente recusou uma oferta pelo Vitinho que poderia, né, recuperar parte do investimento. O prejuízo veio e vai continuar. Sabe por quê? O que eu vou te falar é o seguinte, Bigodeiro. Vamos lá. Você acredita... Vitinho está com quantos anos? 30, galera? 29? 30? Não sei. A idade do Vitinho. 28. 28. O contrato lá parece que são de 3 anos, Bigode. 31. Mas vocês acreditam que o Vitinho, jogando lá no futebol árabe, lá, vai conseguir ter uma janela ou, né, uma vitrine que possa fazer com que ele seja vendido e o Flamengo venha faturar com esses 30% que o Flamengo vai manter do jogador, Bigode? Eu não tenho essa expectativa. Eu acredito numa volta pro Brasil. Tudo bem, mas a volta pro Brasil... não. Financeiramente, pagar 50 não vai. Não, eu digo por compra. Eu acredito que ele volta. Claro que vai voltar. Ele vai cumprir o contrato dele lá, e aí outro clube do Brasil pode vir a se interessar, mas vai entrar naquela seara que é o seguinte, amigão. Quanto tempo ele tem de contrato? Vai conseguir liberação lá? Não vai conseguir? Como é que vai fazer? Um bem bolado para que ele volte para o Brasil, para outro clube. Então, a gente ter lucro com uma possível venda do Vitinho, eu vou ser bem franco contigo, eu não tenho essa menor, né, expectativa para que isso possa vir a acontecer. Então, alguns jogadores a gente precisa desapegar, realizar o prejuízo. E quando você fala disso, Bigode, eu vou te trazer outros exemplos. Quanto tempo o René ficou no Flamengo, viado? Quanto tempo o Arão ficou no Flamengo? Vamos pegar aí. Tem uma porrada de jogador que está 500 anos no Flamengo, cara. Estão há 500 anos. Nesse ponto, eu estou fechado contigo, Bigodeira. Eu acho também que o Flamengo demorou muito, né? E aí o Bigode deve ter clicado na pesquisa ali e equivocadamente fechou a janela. Daqui a pouquinho o Bigodeira volta, né? E a gente pode falar. E aí o amigo lembrou bem, ó, o Luizão, ó. Luiz Felipe também está sempre com a gente, todas as lives aqui, deixar um abraço para ele. Ele fala muito disso, cara. E o Léo Pereira, eu queria o Léo Pereira fora do Flamengo. Eu queria que o Flamengo entregasse, doasse, tivesse feito qualquer coisa com o Léo Pereira. Estou fechadíssimo contigo, Luiz. Só que ele conseguiu. E depois de 2 anos, tá? Quanto tempo o Léo Pereira já está dentro do clube, galera? Já tem 2 anos e pouco. E agora é que o Léo Pereira vem conseguindo dar algum retorno técnico. Demorou muito também a dar esse retorno técnico o Léo Pereira. Mas hoje vem dando. A ponto de eu defender aqui e afirmar que ele é meu titular absoluto hoje no Flamengo. Mas o Vitinho, em momento algum, conseguiu
alguns jogos no Carioca, alguns gols, mas na hora da verdade, o Vitinho sempre amarelou. Ele sempre apresentou incompetência. Fala aí, Bigode, quais são os números que você está anotando aí para trazer para gente? Não, eu ia até separar por ano, mas nem deu tempo. Pô, cara, o cara marcou 29 gols em 4 anos, viado. 204. A média dele de gols é 0,15. De participação, que é gols e assistência, 0,3. Ou seja, o cara participa de 3 jogos para participar de um gol. Pô, mano, é muito pouco. Se a gente chegasse a analisasse legal... Eu trouxe aqui, a galera mete o malho no Gabigol. Tá? O cara, e tô falando de média, tá, galera? Não tô nem falando, mas o Gabigol joga mais jogos do que o Vitinho. Mas ninguém mete um malho no Gabigol. O Gabigol tem uma média... O Alan, fiz uma análise do Gabigol no Flamengo. A média do Gabigol no Flamengo, não, se você pensar que o Romário é um gênio, não tá muito abaixo do Romário, não. Não, se eu não me engano, a última vez que eu vi, eu acho que era 0,7, 0,78. De participação. Não, participação de do gol. gols. Não, de gols é 0. O Romário tinha uma média de 0. Puta, mano. Agora a diferença foi de 1 só. A diferença não foi. Aí a gente até brincou aqui. Porra, se a gente pensar que o Romário já foi o melhor jogador do mundo e é um gênio, o Gabigol não tá muito atrás, não. Na média de Flamengo. Né? E aí é uma média... E aí a gente pega o Vitinho, uma média de 0,1. Isso dá... O cara tem que fazer um gol a cada 10 jogos. O Vitinho faz um gol a cada 10 jogos. Mano, não dá assim. Se o cara chegar a levar... Se esses caras chegarem a levar na ponta da caneta e começar a fazer cálculo... Porque no vôlei é assim, né? O Bernardinho tá lá gritando pra caralho e tá o cara com o computador aqui fazendo os números, né? Pra ver se o cara continuar titular, se o cara não vai... Não é? Eu até entendo, Bigode, só que assim, o vôlei é completamente diferente. Ah, sim, com certeza. É mais estatística. O basquete também, isso eu sei. Não, e outra, cara, porque é o seguinte, cara, olha só. Quer ver a diferença? Vou pegar a diferença do basquete pro futebol. O basquete a gente faz contratos anuais com os atletas. É de 1 ano. E aí, você consegue, né? Você consegue, Bigode, fazer o quê? Ver qual é a performance do cara, os pontos, o que o cara contribuiu, e aí você renova ou não por mais uma temporada. O certo do futebol, eu entendo que também seria isso. Sabe por quê, Bigode? Porque isso não iria deixar os jogadores entrarem em zona de conforto. Mas o que na vida tem de ponto positivo, tem de negativo. O meio do futebol não dá para ser assim, por quê? Porque senão, se você faz contrato com jogadores por uma temporada, você corre o risco de, ao final da temporada, esse jogador se valorizando, você perder o atleta e você não conseguir rentabilizar financeiramente. Então, o futebol, ele é diferente do vôlei, do basquete. No basquete não é contrato de 1 ano só, não. Dá para fazer mais. Não, dá para fazer mais. Não, tem contrato, mas dá para fazer mais, pô. Não, dá para fazer contrato longo. Mas aí, cara, hoje não é feito. No Flamengo, a gente vê toda temporada os caras, né, renovando o elenco. Ah, na renovação. Continua com os que acabam entregando bons números ao Flamengo, os que vêm renovando. Então, eu entendo que é diferente. O assédio é menor, Bico. Agora você imagina o seguinte: a gente com a Arrascaeta com um contrato de 1 ano. Tu acha que o Arrascaeta estava onde? Porra. Não, mas é porque lá é diferente, lá, porque lá não tem compra de passe. É isso que eu tô te falando. Então é outro esporte. A prática é diferente. É por isso que eu tô... só troca. Só dá pra você trocar. Aí você imagina. Seria completamente diferente. Ó. O LeBron renovou por 4 anos. Tem isso aí. Pode sim. Assim, Mateuzinho, eu entendo que possa. Eu tô falando aqui do basquete brasileiro. Tô falando no Flamengo. No Flamengo eu vejo todo final do ano, toda temporada, você ter que renovar com o técnico ou não. Então ali dá subsídio para a galera que trabalha lá no clube analisar os números, ver quem foi o jogador que foi importante e quem não foi, como é que está a questão orçamentária do clube, se dá para trazer o Bigode. Se o patrocínio vai se manter. Não, eu entendi o Alan. O Alan está falando do Flamengo, do basquete do Flamengo. Não é isso, Alan? Estou falando aqui. Estou falando em âmbito aqui brasileiro. Eu amo o Flamengo, né? E eu não é um esporte que eu vivencie tanto, fui a alguns jogos, mas estou falando aqui, no Brasil, rapaziada. E eu só estou querendo pegar isso como exemplo, porque, Bigode, é um patrimônio. Quando você compra o passe do jogador, igual você comprou do Vitinho, cara, o Flamengo pagou 50 milhões no Vitinho. 50 milhões. Aí você pega esses 50 milhões que o Flamengo pagou pelo Vitinho, cara, você traz aí, você, não dá certo.
Você se livrar desse cara, além do dinheiro investido na compra do atleta, Bigode, você tem um outro problema, que é a questão da multa contratual. Que aí, o cara até falou aqui, ó, cara, mas não existe multa, tem que chegar em um acordo com o clube sempre. Durante o contrato funciona e tal. Cara, aí vamos por partes, Ratos. Aí a gente entra nessa questão contratual. Ou você, Diego Alves, eu queria o Diego Alves fora do Flamengo e o Diego Ribas, Bigode, e a galera que me assiste aqui sabe, desde o início do ano. O Flamengo foi e renovou de forma errada. O Marco Braz errou na renovação dos dois atletas. No meio do ano, quando ele puxou o microfone que ele quis fazer um pronunciamento do Diego Ribas, eu acreditava que ele fosse anunciar a saída dele para um outro clube e tudo mais. Não foi isso que aconteceu, né? Mas, se o Flamengo não quer mais o Diego Alves, o que o Flamengo tem que fazer é honrar o contrato que tem. Porque o contrato você é obrigado a honrar, galera. Então você paga. Aí pagaram o cara para o cara ficar em casa. Você lembra do Mugni, que aconteceu com o Mugni? Que o Flamengo conseguiu o empréstimo dele, ele não quis sair, ficava na Gávea, não fazia porra nenhuma, esperou acabar o contrato para ele ter o seu passe livre para poder negociar com outro clube. Até então ele ficou ali, ó, deitado em berço esplêndido dentro do Flamengo, Bigodeira. Então tem esses entraves no meio do futebol. Esse é o problema com relação ao Vitinho. Agora, quando a gente analisa números, eu estou fechado contigo. Eu acho que isso deveria ser feito ao final de cada temporada para a gente poder elencar, Bigode, quem são os jogadores negociáveis e os inegociáveis, entendeu? E ali, você tentar costurar um acordo com o empresário, costurar, de repente, uma troca com outros clubes. E aí eu vou trazer aqui, você lembra a troca que o São Paulo fez com o Corinthians, que acabou dando resultado para as duas equipes? Pato e Jadson. Pato e Jadson. Todos dois foram micos. Foi uma contratação que foi um mico. O Pato lá na equipe do Corinthians e o Jadson lá do São Paulo. A troca fez bem as duas equipes. Então, por que não, Bigode, tentar oxigenar dessa forma? Buscar algo que possa, de repente, trazer um ganho técnico. Então, eu vou muito por essa linha. Não sei se você concorda, Bigodeiro. Cara, as trocas no futebol brasileiro deu uma parada. Eu acho que a última grande troca envolvendo o Flamengo foi quando a gente mandou o Alexandre para o Palmeiras e trouxe o lateral Ayrton e o Alan Patrick para cá. Foi a última... nem lembrava disso, viado. A última grande troca nossa foi essa, cara. Eu lembro também de uma troca, a gente tinha o Lopes Tigrão e a gente pegou o Fernando Diniz do Fluminense e demos o Lopes pro Fluminense. Isso aí já é mais antigo. Mas assim, até trocas mais famosas nossa, o Marcos Assunção e o Atisson, né? O Atisson foi pro Santos e o Marcos Assunção veio aqui pro Flamengo, aí ele aprendeu a bater falta aqui no Flamengo, o caralho é 4. Mas assim, até isso, eu acho que você tem várias armas para tentar recuperar um jogador. O Flamengo não, o Flamengo fica num estagnado. Sei lá, Gustavo Henrique, você podia pegar um jogador bom, nem que seja jogador de base, o caramba 4, e cede o Gustavo Henrique para outro time. Tem quantos jogadores conseguem evoluir, ou futebolisticamente falando, ou até para ganhar valor para uma venda.